Bem, já comentamos, né, no início da edição de hoje sobre o excesso de velocidade. Sabia que aqui no estado, Evelyn, vários motoristas podem perder a carteira de habilitação justamente por esse motivo? Pois é, 4.000 pessoas estão correndo esse risco, hein? Este motorista flagrado a quase 170 por hora vai ter a habilitação suspensa. A velocidade é tão alta que a infração é gravíssima e basta um flagrante assim do radar para ficar um tempo sem dirigir. O indivíduo que é flagrado pelos nossos radares, quando ele excede acima de 50%, ele ainda assim sofre o processo pelo Detran, que como consequência suspende o direito de dirigir desse condutor. Este ano já são mais de 38.000 flagrantes de excesso de velocidade nas rodovias federais do estado. E no país, quase 600.000. Em 10.000 deles, os condutores estavam 50% acima do permitido. Mesmo quem não foi abordado por um policial na estrada, mas foi pego no radar, recebe uma cartinha como esta em casa depois. É o Detran que fica responsável pela punição dos apressadinhos flagrados em radares das rodovias ou mesmo dentro das cidades. E nem adianta achar que o excesso cometido durante uma viagem para outro estado não será punido. Condutor de outro estado for pego em excesso de velocidade aqui no Mato Grosso do Sul, quando essa infração efetivamente for transformada em penalidade de multa, o órgão de origem da habilitação dele vai receber essa informação e vai instaurar o processo administrativo, assim como condutores de Mato Grosso do Sul que são autuados em outros estados. Em Mato Grosso do Sul, o excesso de velocidade é a principal causa de suspensão das habilitações. Por este motivo, foram 8.000 processos abertos no ano passado e já são 4.000 este ano. Os riscos do excesso de velocidade são inúmeros. Desde a perda do controle do veículo, saídas de pistas, capotamentos. Ao todo, pelo Código de Trânsito, 19 infrações levam à suspensão da CNH entre 1 e 12 meses, dependendo da irregularidade. E não é só cumprir o prazo de suspensão para ter habilitação de volta, não. O condutor tem que fazer um curso de reciclagem do Detran e passar por uma prova teórica. Para isso, tem que desembolsar em torno de R$300. Ronei acabou de passar por tudo isso. Vai pegar a habilitação de volta depois de ficar um mês sem ela. Como eu uso para trabalhar, né, eu dependo disso, não foi muito legal não. E eu acho que fui bem na prova, então tá tranquilo. A multa para o excesso de velocidade pode chegar a R$880. Quando o condutor não é encontrado para ser notificado em casa, por exemplo, o nome dele é publicado em Diário Oficial com o comunicado da suspensão da carteira de habilitação. E aí, quem não concorda com isso tem um prazo de 15 dias para recorrer no próprio Detran. Bem, a gente vai falar mais sobre esse assunto aqui no Bom Dia, né? Estamos no Maio Amarelo, mas as imprudências não acontecem só nas estradas, né? Na área urbana a gente vê muita coisa acontecendo dentro da cidade, e não importa o tamanho da cidade, né? Também tem muita infração e algumas que também podem fazer perder a carteira de habilitação. Por isso que nós convidamos o tenente-coronel e comandante do Batalhão de Trânsito, José Longato. E aí, para bater um papo com a gente sobre isso, se você quiser participar da nossa conversa, você pode mandar uma mensagem pelo nosso WhatsApp, já está aqui com a gente, é o 99804-4400. É muito comum a gente achar que absurdos de excesso de velocidade, como esses que a gente viu aí na reportagem, 200 por hora, enfim, coisas absurdas, só acontecem nas rodovias. Claro, guardadas as proporções, acontecem também nas cidades. A gente vê aí carros capotando em esquinas, cruzamentos. Coronel, muito obrigado pela presença aqui no Bom Dia. Bom dia. Bom dia. A gente está no Maio Amarelo. É claro que o maio é um mês de referência para debater o trânsito, mas a gente percebe que ao longo do ano a gente vê números impressionantes e tristes, né? Sim, são inúmeras campanhas desenvolvidas durante todo o ano e com especial atenção nesse mês de maio, para criar uma conscientização nos condutores, né, que trafegam na área urbana da nossa capital e de todo o estado. Os números assustam quando se fala em autuações e isso não está se resolvendo o problema, né? Nós temos aí excesso cometido todos os dias, inúmeros acidentes graves envolvendo a condução de veículos e principalmente de motociclistas. Era isso que eu ia perguntar para o senhor. Quando a gente fala de trânsito, a questão é meio complexa, é duro saber. É difícil saber qual que é o problema ou os problemas, quais os problemas. A polícia enxerga de que forma? Quais são os gargalos aí que precisam ser melhorados para que a gente tenha um trânsito mais tranquilo, vamos dizer assim?
O primeiro seria o respeito ao usuário das vias, né? Eu não posso estar conduzindo meu veículo de forma a desrespeitar, a achar que eu estou numa disputa o tempo todo de chegar primeiro, de não respeitar uma sinalização, cruzar um semáforo e acabar atingindo outro veículo até de forma grave, com consequências trágicas para a família, com o desdobramento desse acidente vai ocorrer, para aquela dimensão que isso vai alcançar, o envolvimento de pessoas que vão estar cuidando daquela pessoa que foi vítima de um acidente. A gente fala muito aqui do excesso de velocidade, mas tem um outro item que vem chamando a atenção, que é a questão da embriaguez ao volante, que tem se tornado comum. Já é um problema realmente? Todos os dias o Batalhão de Trânsito conduz pessoas por embriaguez alcoólica na direção veicular às delegacias de polícia da nossa capital. Infelizmente. Está faltando fiscalização, blitz, o que é que tem sido feito para tentar inibir isso? Precisa ter uma mudança de cultura do nosso condutor. Nós vemos que é um problema cultural o consumo de bebida e o uso do veículo. Não existe um respeito, olha, consumir uma bebida, não posso dirigir, passo a direção para um próximo, ou vou de táxi, ou pego um outro meio de transporte e deixo meu veículo sem uso naquele momento, porque eu estou sem condições de fazer essa direção de uma forma segura e garantir a minha integridade, como também do usuário da via. Coronel, muito se fala em formação do motorista ou do motociclista. A gente recebeu mensagens aqui já, né, de instrutores de carro dizendo assim, olha, se os motoristas fizessem o que é passado nas aulas, na formação, para tirar a carteira, muitos desses acidentes ou dessas irregularidades não estariam acontecendo. O senhor acha que a formação ainda é precária, precisa ser melhorada? Qual que é o ponto de vista da polícia em relação a isso? Não, o que nós temos acompanhado é que houve uma evolução na formação dos condutores, é passado a estes a responsabilidade que tem que ter para com a direção do seu veículo, porém parece que isso se esquece em pouco tempo após se habilitarem. Se existe um respeito nesse período temporário de 1 ano, até ter a sua habilitação de forma definitiva, após esse período começa a se praticar várias infrações. E o que nós temos de dados a nível de Estado, a infração que mais ocorre na nossa capital hoje é a falta de habilitação para conduzir um veículo. É justamente essa mensagem que está chegando aqui para a gente. Muita reclamação em relação a pessoas que não são habilitadas e acabam se envolvendo em vários acidentes, né? A gente viu ali a imagem, até pedi para rodar um pouquinho de novo essa imagem, que é uma imagem interessante, que as aulas, como o senhor disse, a formação também vem evoluindo, né? Hoje nós temos simuladores, né? Quer dizer, é uma coisa que não se tinha aí há alguns anos atrás. Então, as pessoas hoje tentam aperfeiçoar esse aprendizado, mas como o senhor disse, o problema está antes disso, que as pessoas estão dirigindo sem habilitação. Sem habilitação é o maior índice de autuações da Polícia Militar e dos agentes de trânsito, no caso aqui da nossa capital, da Getran também, com a falta de habilitação. Ou seja, há uma dificuldade maior para tirar, muitas pessoas não conseguem, mas estão dirigindo. Estão indo para a rua usando seus veículos. Tem mais uma participação aqui, que é do Ademir Marques, ele é da Vila Margarida. Queria que o senhor até confirmasse. Ele disse que a Polícia de Trânsito não está mais comparecendo nas ocorrências sem vítimas, se isso não acaba incentivando o abuso de velocidade, que depois o motorista saia. Os acidentes que ocorrem só danos materiais, você pode fazer o boletim online hoje. Então, já não há necessidade de fazer a ida da polícia até o local e fazer o registro da ocorrência, como era feito no passado, né? Hoje, esses casos ficaram para os acidentes com vítimas, onde ocorra lesões nesses condutores. Em relação à fiscalização, tem gente perguntando, só para a gente encerrar, Maria, que é lá de Pedro Gomes, né, mas também quer saber. A fiscalização nossa tem batido muito em cima do uso do álcool, né, dos condutores embriagados. Aqueles principais pontos onde você tem concentração, que a gente já sabe que ali é contumaz, a gente tem feito blitz nessas regiões e estamos levando para os bairros da cidade para tentar retirar esse motorista que não tem habilitação e esse veículo sem condições de trafegar nas vias urbanas de forma legal. Então, a gente tem trabalhado nos bairros hoje com o apoio dos batalhões, atendendo a demanda daquelas regiões. O Coronel José Longato participou aqui, comandante do Batalhão de Trânsito de Campo Grande. É claro que o Bom Dia vai continuar debatendo o trânsito durante o mês, né? E esse é o nosso desafio. Coronel, muito obrigado pelas informações. Um bom dia para o senhor. A gente agradece a oportunidade. Obrigado.